Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Construir Caminhos, Educação Socioemocional Dia a Dia, episódio número 2. Para quem não me conhece, o meu nome é Dani Taki e hoje eu estou aqui para resolver uma dúvida que acontece muito. E quando eu li essa dúvida, eu pensei, eu já escutei isso tantas vezes, então eu preciso falar dessa dúvida aqui, porque eu tenho certeza que existem outras zilhões de pessoas aqui na internet que trabalham com criança, que trabalham com educação socioemocional, que muito provavelmente também tem esta mesma dúvida. E essa dúvida ela pode tanto acontecer com pais como professores. Bom, e daí a pessoa tem essa dúvida, ela vai lá na internet procurar uma resposta e elas encontram uns vídeos que falam umas coisas meio, não sei, que não explicam muito, eu acho, sabe? Tem muita gente que já quer te dar um conselho que eu vou te falar bem a verdade, não funciona muito bem. Porque eu mesma fui pesquisar, fui dar uma olhada e eu vi que, não sei, acho que não. Então pensei, sabe o que? Eu tenho que fazer esse vídeo para esclarecer esse negócio. E qual é esta dúvida? Vamos ver se você também tem essa dúvida. A dúvida da professora era: Dani, eu aplico as atividades das competências socioemocionais lá na minha sala, lá nas minhas crianças. Eu faço tudo conforme está escrito na BNCC. Eu preencho o meu semanário, eu planejo as atividades durante a semana, as atividades socioemocionais, tudo de acordo com os campos e os objetivos, tudo certinho. Mas acontece que eu não vejo o resultado. Eu não vejo as minhas crianças brigarem menos. Eu não vejo elas resolverem os seus conflitos sozinhas. Eu não vejo elas entenderem que rir do coleguinha porque ele está fazendo, porque ele não consegue fazer alguma coisa ou porque ele perdeu no joguinho, sabe quando a criança perde, o outro fala ha. A gente já conversou sobre isso e as crianças continuam fazendo. Eu tenho dificuldade de trabalhar as competências socioemocionais porque, apesar de eu aplicar as atividades, eu não vejo o resultado. Onde eu estou errando? Por mais que eu esteja sempre buscando na internet atividades, por mais que eu aplique, não adianta. Eu não vejo surtir efeito na minha sala de aula. Acontece isso com você também? As crianças continuam brigando. Eu continuo tendo que falar várias vezes a mesma coisa. Eu continuo saindo cansada na minha sala de aula. Eu tenho dúvidas sobre a eficácia da educação socioemocional. Me ajuda. O que eu faço? E para ajudar tanto essa professora que me escreveu, como você que talvez também pode estar com essa dúvida, eu tenho aqui duas notícias e presta atenção, porque são duas notícias boas, sim, duas notícias boas. Primeira notícia. Essa dúvida de que, ai meu Deus, eu aplico as atividades, elas não surtem efeito, eu tô fazendo alguma coisa errada. Essas crianças na minha turma é que não aprendem, né? Essa é essa turma que não aprende. Fica tranquila, tá? Porque isso acontece com todo mundo, com todas as salas de aula. Não importa a região da onde você vem. Não importa a sua escola, isso acontece com todo mundo.
Principalmente se as crianças acabaram de chegar na escola e elas só estão agora conhecendo as competências socioemocionais, ou que elas também já vieram das outras turminhas, mas que as professoras elas não introduziram as competências socioemocionais. Então, isso é uma coisa comum, isso é normal. Tem criança até que já viu esse tema nos anos anteriores. Tem criança que está chegando agora e vendo esse tema pela primeira vez na vida. Então, calma, é normal. Você vai aplicar as atividades e não vai ver no primeiro momento um efeito, vamos dizer assim. Você não vai ter um resultado imediato. Porque isso, ele faz o quê? Ele faz parte de um processo de aprendizagem, tá? Quando eu comecei a trabalhar aqui na Suíça com a educação socioemocional, eu fiz um curso que eu aprendi uma coisa muito importante. O aprendizado de uma nova habilidade socioemocional é uma eterna luta entre esquecer e lembrar de como fazer. Então, dentro da nossa mente, essa luta, ela acontece constante. Esquece e lembra de algo, esquece e lembra de algo. Principalmente quando a gente ainda está aprendendo essa habilidade nova. Então, isso é um processo natural de aprendizagem. E isso meio que dá a sensação pra gente, né, professor, assim, de caramba, eu tô fazendo e os meus alunos não estão aprendendo, não está adiantando nada, eles continuam brigando. Ai, o que tá errado? Sou eu que tô fazendo alguma coisa errado? Ou são essas crianças que não aprendem mesmo? Gente, calma. Anota aí. Aprender é um processo. Então, essa foi a primeira notícia e ela não é a mais importante. Tá, Dani, qual é a notícia mais importante? A segunda notícia, aliás, ela nem é uma notícia, ela é uma orientação mesmo, ela é uma instrução, tá? Você precisa entender como é o processo, como é que seus alunos realmente aprendem uma habilidade socioemocional. Quando você pensa, caraca, meus alunos estão deixando de brigar, quer dizer, deixando não, eles ainda não estão deixando de brigar na hora do recreio. Eu já falei sobre esse tema, a gente já fez as nossas regras, eu já fiz atividade com essas crianças, falei da importância do respeito pelo outro e não funciona. O que eu devo fazer? E olha, presta bastante atenção aqui, porque pode até ser que você está errando feio e sem saber. Não é, anota aí, não é indo na internet e baixando uma atividade e aplicando ela sem um contexto que os seus alunos vão aprender. Eu vejo isso acontecendo todos os dias nas redes sociais. Professor perdendo horas do seu pouco tempo livre, pescando atividade grátis, baixando cadernos de atividades com 106 atividades para crianças da educação infantil. Gente,
Não se esqueça que a educação infantil, ela engloba crianças de 0, ou seja, de bebês, até aos 5, quase 6 anos. Então, você pescar um caderno de atividade com 106 atividades para crianças na educação infantil, eu te pergunto, quantas atividades que realmente estão neste caderno servem para a sua sala de aula? Não sei. Pense nisso. Professor, valoriza o seu tempo. Bom, esse com certeza absoluta não é o caminho certo. Baixar material que não liga a nada, a lugar nenhum, você está perdendo seu tempo. Se você está fazendo isso, para agora mesmo. Porque fazendo isso, você não vai ter a transformação na sua sala de aula com alunos que sabem quando e como reagir na hora que aparecer um conflito e você não vai ser valorizada. Então, eu já tô ficando feliz. Se você já escutou até aqui, se você já anotou, então você já sabe como não fazer. Isso já tá bastante, acho que isso já te ajuda bastante, eu tenho certeza. Tá bom, Dani, você deve estar pensando, o que eu devo fazer então? Vou te falar. Preste atenção agora mais do que nunca. Você planejou suas aulas de acordo com a BNCC e vai trabalhar, vamos dizer, a habilidade, a competência socioemocional, resolução de conflitos. Muito bem. Daí você viu lá no meu Instagram, por exemplo, eu dei uma dica sobre a importância das regras, a importância de ter uma estrutura, a importância nas regras. Na hora que você aprendeu essa atividade nova, você foi lá e você aplicou. E isso foi o quê? Foi somente o começo. Então, não quer dizer que você nunca mais vai na internet, você não vai ler o que as pessoas estão colocando, ou que a internet agora não é um lugar bom para você pesquisar. Eu não estou falando isso. Eu estou falando para você ir pesquisar uma coisa que faça parte, uma coisa é pesquisar e a outra coisa é se desesperar e querer buscar e querer resolver todos os seus problemas na internet procurando atividades. Muito provavelmente pode ser que você esteja gastando tempo e não investindo. Agora, você ir lá na internet, você fazer umas pesquisas e você ter uns insights e você receber umas boas ideias, isso eu mega recomendo, porque inclusive eu mesma faço isso. Nossa, deu coisa aqui na garganta. Então tá, então você foi lá, por exemplo, no meu Instagram e você leu uma dica de introduzir as regras na sua sala de aula. Muito bem, você foi lá e você fez, inclusive, aquela atividade que naquela hora, com aquela atividade, os seus alunos entenderam as regras e até vocês fizeram as regras da sua sala, e isso é muito bom, isso é muito certo. Mas pode ser que daqui a 3 dias elas não saibam mais essa regra. E não é só porque elas esqueceram daqui a 3 dias que essa atividade era ruim, ou que não adianta nada aplicar atividade, que não adianta nada fazer regra. Não. Isso faz parte do processo de aprendizagem. Pode ser que daqui a 3 dias as crianças se lembrem ou não das regras. Aí você pensa, bom, é um processo. Aprendizagem é um processo. Então, me acompanha aqui. As crianças não conheciam a importância das regras. Vocês fizeram as regras
e ficou combinado que quando acontecer alguma coisa que a criança não goste, por exemplo, isso é uma regra que eu trabalho muito na minha sala de aula, então quando acontece alguma coisa que a outra criança não gosta, a nossa regra é para, eu não gosto. Ou a criança pode falar, para, isso me irrita. Então essa é a nossa regra. Pode ser que daqui a uma semana elas ainda se lembrem e respeitem. Pode ser que não. Caso se lembrem, melhor. Agora, caso não se lembrem, você vai pensar, caraca, a gente já falou essa regra. Quando o amiguinho fala para, eu não gosto, o outro tem que parar. Por que semana passada funcionou? E por que hoje não tá funcionando, gente? Tudo bem. O que você tem que fazer? Você vai ter que reforçar essa regra, pois ela ainda não está clara na cabeça. Não quer dizer que a outra atividade não ajudou, ou que você não fez direito. Quer dizer que isso é só um processo natural. Você já introduziu a resolução de problemas, e você já introduziu uma regra. Uma vez, me perdi aqui. Então, você já introduziu a resolução de conflitos uma vez. Agora, isso não quer dizer que você nunca mais precisa repetir. Não. Por quê? Porque é um processo. Então, não basta você introduzir uma vez, porque é um processo. E um processo de aprendizagem, ele demora, isso é normal. Daí deu uma briga, uma discussão entre os alunos e foi resolvido. As crianças resolveram sozinha esse conflito. Quer dizer que essa habilidade, ela já foi aprendida? Ainda não sabemos, mas já estamos num bom caminho. Por quê? O lembrar e o esquecer é uma briga na nossa cabeça, lembra disso? E aprender, ela é o quê? Ela é um processo. Então, pode ser que, a criança conseguiu chamar aquela regra que a gente, na hora que deu conflito, na hora que surgiu conflito na sua sala, então, aconteceu naquele dia que a criança conseguiu se lembrar das regras que vocês já fizeram e elas conseguiram resolver aquilo sozinha. E isso é muito mágico, porque você vai falar, nossa, eu testei e deu certo. Daí na outra semana vai e não dá. É uma aprendizagem. Lembra? E é um processo longo. Então, pode ser que essa semana ela lembrou, daqui a 2 semanas, parece que nunca ouviram falar. Se elas não se lembram, tudo bem, a gente vai repetir. Por quê? Essa é uma outra oportunidade para você retomar de novo o ritual da resolução dos conflitos que você tem na sua sala. E daí esse processo, fica atento agora nesta frase, porque ela é profunda. Esse processo de ver e rever, que encontrar e reencontrar essa mesma situação diversas vezes, em diversos contextos diferentes, e isso vai acontecendo ao longo de semanas, ao longo de meses. É isso que faz a estrutura. É aí que você vê que quando você fez uma estrutura, que você tem um ritual, onde essa habilidade vai ficar na cabeça das crianças e vai ficar visível ali na sala, é isso que vai fazer a
habilidade virar uma competência. Entendeu? Porque primeiro a habilidade, você vai treinar, 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 e ela vai virar uma competência. A maioria das crianças, elas já conhecem as emoções básicas, por exemplo, alegria e tristeza. Hoje eu tô triste, hoje eu tô feliz. Por que elas conhecem isso? Porque isso já foi falado e a criança já viu esse tema e já reviu isso diversas vezes, em diversas situações, em diferentes contextos. Ela já viu isso em filmes, como por exemplo aquele Divertidamente. Ela já viu musiquinhas, se você está contente, bate o pé, né? Então esse tema, tristeza e alegria, ele já é conhecido. Ele pode ser que ele não seja ainda muito profundo, mas ele já é conhecido. Então, isso já virou uma coisa automática para as crianças, elas já sabem, elas já conhecem. Por quê? Porque esse processo de ver e rever é que torna a habilidade virar uma competência. Para concluir, eu quero que você saiba que para haver aprendizagem tem que ter repetição. Não exatamente do mesmo jeito, não é decorar, mas é o mesmo tema em diversos contextos. Repetir é parte do processo de aprendizagem. Apenas aplicar atividades pontuais aqui e ali, as crianças não aprendem, não tem aprendizagem, tá? Tem que ter uma metodologia que visa o aprendizado, que dê espaço para que o tema seja visto e revisto. Essa habilidade nova, ela deve ser vista e revista em diversos contextos. Se a criança está sempre em contato com esse tema, se ela está sempre em contato com as regras estão lá, elas estão visíveis, para a criança poder, para ela poder consultar a hora que ela sentir a necessidade. Se a criança está lá, se tem as emoções todas lá, tudo à vista, para ela sempre poder ver e rever de acordo com o interesse dela, de acordo com o tempo dela, então ela vai vendo e revendo, essa habilidade, ela vira uma competência. E daí você vai saber que ela virou uma competência quando ela consegue aplicar as soluções em diversas situações, que tanto acontecem na sala de aula mesmo, que acontecem no parquinho ou na família, e as mães vêm até contar. Quanto o nosso personagem da história, isso também é uma coisa que ajuda muito as crianças. Quando você trabalha, se você trabalha com projetos como eu, que sempre tem uma história que acompanha a introdução dessa nova habilidade, ou que ela está reforçando uma habilidade que a gente já viu. Quando tem esse personagem, isso ajuda mais ainda a fixar e ajudar que essa habilidade seja trabalhada em diversos contextos, porque na história sempre acontecem coisas, acontecem aventuras, que não necessariamente vai acontecer, que dá pra gente reproduzir isso na vida real, né? Então isso ajuda muito também. Então, esse constante ver e rever e conversar sobre o tema e junto buscarmos uma solução e termos nossas regras, isso faz com que a habilidade se torne uma competência. Quando você criou junto com as crianças as regras e elas entenderam o porquê que elas estão ali, e com o passar do ano letivo, lembra que é um processo. As crianças vão se lembrar e vão se esquecer. É normal, é um processo de aprendizagem. Por isso que você deixou lá. As regras devem estar visíveis para serem revistas o tempo inteiro, de acordo com a necessidade das crianças.
Eu espero que você tenha gostado e se você viu até aqui, deixa o seu comentário. Isso faz sentido para você? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? Dê o seu like, compartilha para ajudar outras professoras, compartilha para o YouTube entender que este canal ele ajuda as pessoas. É preciso ver que fazer atividades pontuais sem ter uma metodologia não tem aprendizado. Guarda isso na sua cabeça. Até a próxima e tchau!